Olá, eu sou o Pedro Moreira e eu vou estar apresentando o nosso trabalho para a Semana do Conhecimento da UFMG de 2024 sobre a otimização de um sensor óptico de fibra de núcleo exposto baseado em ressonância plasmônica de superfície localizada usando algoritmos genéticos e redes neurais. Esse trabalho foi feito junto do Lucas Costa sob orientação do Jonathan Córdoba Ramírez. Então, antes de tudo, a gente tem que entender para que servem os sensores baseados em LSPR. Eles já são usados em diversas áreas e têm ganhado cada vez mais espaço no mercado, já que são muito baratos, são compactos e eficientes, além de geralmente não serem invasivos. Uma aplicação que vale destacar é a capacidade de detectar biomoléculas como proteínas ou RNAs. Isso possibilita que a gente identifique doenças de modo muito precoce e já é usado na medicina para identificar diversos tipos de câncer, Covid, dengue e entre outras doenças. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho é otimizar um sensor baseado em LSPR que tem as seguintes características: diâmetro e índice de núcleo, representado pela bolinha verde, espessura da camada metálica, que é uma camada que circunda o nosso núcleo, que seria de ouro, e índice de refração externo, que está ligado a uma luz que a gente vai incidir na nossa geometria. Mas para a gente otimizar um sensor, a gente tem que entender os fundamentos que possibilitam que ele funcione. E é aí que entra o fenômeno da ressonância plasmônica, que é a oscilação dos elétrons livres de uma estrutura metálica na interface com um dielétrico sintonizada com a frequência do campo eletromagnético incidente. De forma simplificada, a gente tem uma estrutura metálica e a gente vai incidir uma luz em cima dele. E a partir do instante que essa luz está em contato com o metal, os elétrons livres nessa estrutura vão oscilar com o campo eletromagnético da luz que a gente jogou em cima dele. E tem algumas consequências importantes disso, que seriam a variação do índice de refração, do nível de absorção e o ângulo de ressonância, e essas características que a gente quer monitorar. Agora que a gente entende o que é ressonância plasmônica, a gente tem que entender o que significa a superfície localizada. Isso está relacionado à estrutura metálica que a gente vai usar no sensor. No caso dos sensores SPR, a gente usa uma folha muito fina metálica. Agora, com os avanços na tecnologia, a gente descobriu que se a gente usar nanopartículas, que é o caso do sensor LSPR, a gente ganha muito na sensibilidade do sensor e na diminuição do ruído relacionado ao ângulo de ressonância. Agora que a gente entende o básico do princípio de funcionamento do sensor, a gente pode passar para a otimização. Para isso, a gente quer observar a curva de perda ótica em função do comprimento de onda de uma geometria. Mais especificamente, a gente quer olhar o momento que está em condição de ressonância. Porque quando a gente tiver, por exemplo, a detecção de uma biomolécula, vai acontecer a variação do índice de refração externo. E essa variação vai causar o deslocamento do pico de perda ótica. E é esse deslocamento que a gente quer maximizar. Que a gente maximizando esse deslocamento para uma variação pequena do índice de refração, a gente vai ter uma sensibilidade maior do nosso sensor. Então, a gente precisa definir o melhor conjunto de valores para os parâmetros da geometria. E é aí que entra o nosso problema. Como que a gente faz isso? A gente usa um algoritmo genético. Então, para isso, a gente vai criar uma população aleatória de geometrias e vai selecionar, com base no gráfico de perda ótica, as melhores. Então, a gente vai pegar as melhores características de cada uma dessas geometrias e vai realizar a mutação dessas características. Vai tentar juntar o melhor de cada uma das amostras que a gente obter. Na sequência, a gente vai obter o gráfico de perda ótica para cada uma dessas novas geometrias criadas. E a gente vai refazer esse processo várias e várias vezes até que a gente atinja um critério de parada, seja por tempo ou por qualidade. E é importante citar como a gente consegue a curva de perda ótica, que a gente vai usar o software Lumerical para aplicar o domínio do tempo por diferenças finitas, que é um método numérico que resolve as equações de Maxwell, que descrevem a propagação das ondas eletromagnéticas em um sistema óptico. Com isso, a gente consegue obter um valor de perda óptica para uma frequência específica. E calculando vários pontos de frequência, a gente consegue uma curva. A questão é que essa curva leva cerca de 1 hora para ser simulada. E a gente tem que simular diversas amostras para conseguir achar qual é a melhor, como está sendo representado por cada um desses pontos do vídeo da esquerda. E aí que entra a rede neural, na qual a gente vai usar uma série de amostras para treinar um modelo capaz de chegar a partir dos parâmetros de entrada da geometria na curva de perda ótica correspondente.
Aplicando um método de validação, a gente consegue ter uma rede treinada eficiente. A partir daí, a gente pega uma nova amostra, aplica esse modelo treinado e a gente consegue prever qual seria a curva de perda ótica dessa amostra. Com isso, a gente vai perder um pouquinho da precisão, mas ainda vai manter as características da curva que a gente precisa. E a gente vai ganhar muito tempo em cima disso. O problema é o seguinte: para treinar essa rede, a gente estima, com base em um trabalho anterior também realizado no laboratório, que a gente vai precisar de cerca de 1000 amostras. E a gente ainda não tem esse número. No momento, apesar de não ter conseguido gerar uma quantidade de amostras suficiente para gerar a nossa rede neural, a gente conseguiu definir uma faixa adequada para os parâmetros geométricos da nossa modelagem, o que indica que a gente vai sim conseguir um modelo preditivo eficiente e executar o nosso algoritmo genético, o que indica que a gente vai conseguir otimizar o sensor LSPR.